Tá com a palavra, Duda. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. E qual é a ideia hoje, né? Semana passada eu fiz um pequeno masterclass para um grupo do Daniel Scott ali. É um influencer ali, um cara bem conceituado no mercado. Ele fez a gestão do Starbucks no Brasil, do Madeiro, e ele é requisitado por bastante empresários ali. E eu estou ali no meio deles ali, fiz um masterclass para... Ele tem 900 inscritos no canal dele, daí ele fez o masterclass ao vivo, tinha 30 pessoas aquele dia, e ele deixa gravado para quem paga lá R$ 60 por mês, essas 900 pessoas que pagam R$ 60 por mês. E daí quando eu fiz para ele, eu fiquei lembrando que eu faço isso mais... Acabo mudando alguma coisa, mas eu faço seguido. E eu acho que isso pode ser mais legal para todos nós, assim, ter a oportunidade de falar sobre mercado, sobre dólar, um jeito de falar do nosso serviço, sem estar falando abertamente de produto, né? E para pequenos grupos. E eu vou mostrar o que eu separo sempre aqui para mim. Nessa aqui foi a primeira vez que eu fiz uma apresentaçãozinha só da Evotero. Na verdade, era só uma tela. Opa, não, isso aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Então, estamos vendo a tua tela, sim. Beleza. O que acontece, né? O Beabá a gente vai ter que se apresentar quando é em grupos que a gente não conhece. Esse era o caminho, esse era o título da aula, né? O caminho para dolarizar seu patrimônio. E aqui na apresentação eu tenho um pitch pronto, né? A gente tem que ter alguns pitches prontos. O pitch de elevador, que é aquilo que a gente explica o que a gente faz e dá curiosidade em 30 segundos no outro. Se a gente tem 2 minutos para falar, 5 minutos, 10 minutos. Eu tenho alguns pitches prontos, eu vou mostrar para vocês um deles. Aqui eu já me apresentei, né? Daí eu venho aqui no... Aqui eu tenho 2 pitches, 3 ou 4 pitches até. Mas esse aqui é o pitch que eu mais uso, né? Eu chego ali para engolir o nervosismo na frente dos outros, eu fico 5 segundos parado, deixo os outros nervosos e eu acabo respirando. 5 segundos de contemplação. Daí eu falo, meus caros, é um prazer imenso ter essa conversa com vocês. Espero que possa levar algo de bom proveito a todos. Eu sou o Duda Aita, conhecido como Duda Dólar, proprietário da Evotero Evolução Patrimonial. Minha empresa tem um propósito de fazer a internacionalização de patrimônio dos meus clientes, buscando um porto seguro para preservar e gerar riqueza através de 2 pilares que, felizmente, não temos no Brasil: moeda forte e legislação sólida. Mas tudo isso nasceu muito antes, através de uma curiosidade minha, de alguns anseios que eu tinha desde criança. Eu levanto a mão e pergunto: quem aqui viveu, ao menos lembra, dos pais falando dos períodos de hiperinflação, de algum episódio? E sempre tem alguém que fala alguma coisa que vai dar continuidade, eu vou falar. Ah, Duda, eu lembro dos etiquetadores no mercado, eu entrava no mercado e tinha... Lembro do meu pai que tinha revenda de bebida e guardava o estoque para vender 2 dias depois, pelo preço bem mais caro. Daí sempre alguém compra e eu faço algum comentário sobre o que ele falou. Assim. Deu um jeito da pessoa já participar. Eu falo, esse período de hiperinflação no final da década de 80 e início dos anos 90 foi uma época sensacional para colecionar dinheiro, colecionar cédulas. A inflação era tão alta que de um ano para outro as cédulas perdiam todo o seu poder de compra. E nessa época eu colecionava cédulas. Meu pai me deu uma nota de $1. E toda vez que eu pegava e mexia na minha coleção de dinheiro, meu pai dizia: guarda que essa nota ainda vale, guarda que essa nota de dinheiro vale, apontando para a nota de $1. O que acontece? Cruzado novo, cruzeiro real, viraram artigos de colecionador e a nota de $1 ainda vale. É o dólar que eu guardo comigo, é meu dólar da sorte. Aí eu faço um link com o dólar da sorte, né? Que quando é presencial eu entrego o dólar da Real Life ou da Evotero mesmo. Daí... E o propósito hoje é mostrar justamente o comportamento da nossa moeda perante o dólar e trazer respostas para alguns anseios oriundos disso. Por que sobe, onde vai parar, quando e onde investir. E quando entendemos a necessidade de termos boa parte do patrimônio em moeda e forte legislação séria, ver que tem meios muito práticos e seguros de realizar isso. Eu começo a apresentação.
Dá para reduzir isso, aqui debaixo é um pitch mais rápido. Então, mas é bom ter esses pitches prontos, né, para diferentes públicos ali, diferentes tempos também, né? Falar em 2 minutos, falar em 5 minutos, falar em 10 minutos. E uma observação, quando eu vou para esses eventos da Hyper aqui, que eles fazem alguns eventos no ano, eles deixam eu falar, mas eu nunca sei quanto tempo eu vou falar. Eles já me deixaram falar 1h10 e já me deixaram falar 5 minutos. Então tem que estar sempre com essas coisas engatilhadas. Bom, daí eu voltei lá para a apresentação, daí comecei a falar, né, a base do que a gente trabalha. Né? Sempre moeda forte. Segundo ponto, a legislação sólida. Terceiro ponto, praticidade. O que acontece quando tu fala com o empresário, às vezes ele acha que tu vai ter que abrir uma offshore lá fora, que é complicado investir. Na verdade, em 2 dias já está com dinheiro lá. Então é importante falar que é fácil investir lá, que é prático. Daí, quando a gente começa a falar de moeda forte, eu vou para aquela apresentação que eu já apresentei para alguns de vocês aqui, que eu acabo utilizando bastante. Antônio, eu acho que passa essa aqui rapidamente, já que eu já apresentei, ou faço ela de novo aqui? Como vai, tá? Tu acha que eu faço essa aqui, como alguns de vocês já viram, eu apresento ela novamente? Sim, Ou... eu acho que só tipo, tentar fazer em uns 30, 40 minutos. Se tu acha que vai tudo, toca pau. Perfeito. Daí, nesse momento, é o momento daquele triângulo lá, eu falar da moeda forte, da legislação séria e da praticidade. Daí eu explico o que são as moedas brasileiras, né, que a gente já teve 9 moedas, e algumas literaturas dizem que são 12 moedas, né? E por que um país troca de moeda? Por causa dos episódios de hiperinflação. A inflação começa a corromper o poder de compra e as cédulas vão perdendo valor. E a gente começou a cortar as zeros da moeda lá em 42, justamente para valorizar a moeda artificialmente, né? Getúlio Vargas, em 42, cortou 3 zeros do réis e um cruzeiro passou a valer a mesma coisa que 1.000 réis. Nossa, como o cruzeiro vale! Na verdade, era uma artimanha, né, que se fazia e hoje é uma conveniência, né? Porque a gente cortou 18 zeros. Imagina se a gente tivesse 18 zeros na nossa cédula agora, né? Então, mas ao longo da história, R$ 1 valeria isso aqui em réis, né? Não sei se alguém sabe. Ia deixar o peso da Argentina passando vergonha. Ia ser um Bolívar venezuelano, talvez. Não sei o que é pior. Não, com certeza, isso aqui ganharia do Bolívar. Eu não sabia ler esse número, né? Eu tive que jogar no Google. 2 quintilhões e 500 quatrilhões de réis é igual a R$ 1. E o que é isso aqui, né? Eu gosto que preste atenção nisso aqui, porque isso aqui, o cliente, né, no caso, que isso aqui é a representação gráfica de quanto os episódios de hiperinflação corromperam o nosso poder de compra. Essa é a representação gráfica. 2 quintilhões e 500 quatrilhões de réis é igual a R$ 1. Falo aqui do real, né, que foi uma grande vitória econômica. A gente teve seguidos planos muito frustrados ali. Não sei quem lembra de Zélia Cardoso de Mello. Eram umas piadas que chegavam no governo, assim. Então, o real foi uma grande vitória econômica porque a gente conseguiu controlar a hiperinflação, né? E eu sempre conto aqui uma piadinha para descontrair, né? Eu falo que em 1992 foi o primeiro grande prêmio do Brasil que o Michael Schumacher veio correr, né? O GP da Fórmula 1. E daí ele chegou no hotel, chegou na casa de câmbio do próprio hotel, trocou não sei quantos $1.000 pela moeda da época, o Cruzeiro. No outro ano, em 93, ele veio correr de novo, foi usar aquele dinheiro, não valia mais nada. Mas como? Isso aqui valia não sei quantos $1.000. Daí ele descobriu que a inflação no Brasil era mais rápida que ele na pista. E teve uma aula de hiperinflação. Então, daí aqui sempre acaba tendo uns comentários, né? Quando é só palestra, geralmente eu tenho pouco tempo, só eu falo. Quando é uma apresentação, assim, eu faço muito mais perguntas abertas e interação das pessoas que estão com a gente. Daí, então, o real foi sim uma grande vitória econômica, porque a gente controlou a hiperinflação, mas a gente ainda tem a inflação, né? Explico, né, que a gente perdeu 86% do nosso poder de compra
desde nesses 28 anos do plano real. O que é isso? É o que a gente comprava com R$ 14, com R$ 15 lá em 94. Hoje a gente precisa de R$ 100 para comprar a mesma coisa. Eu sei que parece exagero. Eu pergunto se alguém lembra quanto é que era o salário mínimo em 1994. E as pessoas chutam 200, R$ 300. O salário mínimo em 94 era R$ 64. Com a cédula de R$ 100, tu pagava todo o salário mínimo, sobrava troco. Hoje a gente precisa de 12 cédulas de R$ 100. R$ 100 Não, era poderoso. Aqui existia não. Abastecia, fui para do carro, fazia à noite e voltava com dinheiro para casa. Valia muito. Aí, teu áudio ficou baixo, Duda. E agora? Melhorou. Era minha mão aqui na frente. Então, o que é o poder de compra, né? É os bens de consumo ficando mais caro por causa da inflação. Toda moeda tem isso, né? Mas não tem como comparar o dólar. O que é o dólar? O dólar nunca teve um zero cortado, porque os Estados Unidos nunca passaram por episódios de hiperinflação. A inflação média histórica do dólar desde 1785, que ele começou a ser cunhado em todo o território nacional. Na verdade, ele existe desde antes de 1785. Mas em 1785 ele começou a ser a moeda de todo o território. A inflação média histórica é 1,6% ao ano. Do século 21 é 2,7%. Então, e é uma coisa que a gente não leva, às vezes, em consideração quando está fazendo investimento no Brasil, né? Mas, tipo, um investimento de 5% aqui, a gente tem o dobro da inflação do século 21. Para conseguir o dobro da inflação brasileira, a gente precisa de hoje de um investimento de 22%, né? A gente não consegue. Então, numa estratégia de diversificação, diversificar a moeda é importante por causa disso, né? A gente sabe que o dólar sempre vai ganhar frente sobre o real. Mas não é só isso que a gente faz. Tão ou mais importante que diversificar a moeda é diversificar a legislação, a jurisdição. Todo produto que a gente trabalha fica sobre a legislação inglesa, americana e de países de língua inglesa. E o grande diferencial disso é não mudar as regras do jogo com o jogo andando, que é uma coisa que a gente adora fazer no Brasil. Eu cito alguns exemplos da previdência privada, que em 2018 uma juíza deu ganho de causa para uma esposa que se separou do marido para ter 50% da previdência privada dele. Olhando aquele caso isolado ali, parecia justo, né? A mulher nunca trabalhou, mas algumas decisões elas não precisam só ser justas naquele jeito. Ela tem que pensar sistematicamente, né? O que aquilo vai afetar. No momento que a juíza deu ganho de causa, criou jurisprudência. No que criou jurisprudência era filho querendo previdência de pai, neto querendo previdência de avô. Então, claro, isso aqui foi tudo trancou numa instância superior, ainda não foi decidido. Mas uma coisa que já é certo, né? A previdência privada brasileira ela deixou de ser uma reserva alimentar para ser uma reserva financeira. Qual é a diferença disso? Que já é passível de penhora. Então, e é isso que a gente faz aqui. A gente tolerava a falta de rentabilidade de uma previdência privada porque era um dos poucos investimentos de longo prazo que a gente confiava no Brasil. E hoje nem isso mais. Né? Então, tão importante de diversificar a moeda é diversificar a jurisdição. Outra diversificação que a gente faz é grau de risco, né? O Brasil, tanto pela Fitch, pela Moody's e pela Standard Poor's, é avaliado como categoria de especulação, né? Justamente não se investe muito em longo prazo aqui, a gente não tem essa confiança. E a gente procura investir num lugar com grau de investimento alto e qualidade e baixo risco, né? Então são 3 diversificações fazendo um investimento apenas. Aquela ideia de diversificação todo mundo tem, né? A gente tem imóveis, previdência, negócios, renda fixa, as ações. Mas por que diabos a gente continua tudo em uma mesma cesta chamada Brasil? Não faz sentido nem com a moeda que a gente tem e muito menos com a nossa legislação. Ok, era muito difícil investir fora até uns 10 anos atrás, né? Mas hoje é muito simples. O que tem de atrativo no mercado internacional? Eu falo
e sem medo de errar, que em termos de investimento e rentabilidade, tudo que existe no Brasil também existe lá fora, com a mesma ou maior rentabilidade, com um grau de segurança e uma qualidade muito maior. Mas vamos explicar o que é investimento, né? Investir não é tentar comprar na baixa e vender na alta, isso é especulação. Aí sim o Brasil é um prato cheio, porque oscila muito mais. Quando a gente investe ao longo prazo, a gente sabe quem são CEOs, capacidade de crescimento, capacidade administrativa, valuation, missão, visão, valores, acaba investindo nas empresas assim, que a gente sabe que no longo prazo elas vão entregar resultados positivos. Um pouquinho do que é o mercado internacional, né? Isso aqui é quanto cada empresa fatura por hora nos Estados Unidos, né? A Amazon, 28 milhões de dólares por hora, a Apple, 27,5, o Google, 17. Isso aqui são empresas, gera muita liquidez. E empresa que tem liquidez passa com a mão nas costas durante crises. Por quê? Ela faz negócio de ocasião, faz fusões, faz aquisições de empresas que não têm o mesmo caixa. Isso aqui é o caixa dessas 8 empresas aqui. A Apple tem 225 bilhões de dólares no seu caixa para pagar as contas do dia a dia, em liquidez. Essas 8 empresas juntas, elas têm 700 bilhões de dólares. Por coincidência, esse é o valor de todas as ações somadas na B3. Né? Então, essas 8 empresas juntas comprariam todas as ações brasileiras com o dinheiro que elas têm para pagar as contas do dia a dia. Para ver como a gente está no mercado muito pequeno. Aqui eu nunca uso isso aqui, eu botei uma vez só para mexer com um amigo meu que tem uma imobiliária, que é aqui os super ricos investem, né? Isso aqui é americano. 62% da classe média investe na própria moradia. Todo o patrimônio do cara, 62% na própria moradia. E o super rico, 7,6% na própria moradia. O resto tá claro que imóveis para negócios entra aqui em negócios, esses 49%. Mas como a gente acaba mobilizando quase tudo que a gente tem. Né? Mas uma coisa que eu gosto de deixar claro na apresentação, que o dólar perante o real não é uma linha reta com subidas e descidas. Isso é errado pensar. O dólar está apontado para cima. O real pode até... se o real estiver muito bem, o dólar pode até cair. Mas quanto tempo a gente fica muito bem, o Brasil fica muito bem, sem uma crise econômica ou política, né? Questão de meses. Se o Brasil está mal, o dólar sobe. Se o mundo está mal, o dólar sobe muito. É o que aconteceu no Covid aí. Né? E qual é a hora certa para investir em dólar? Isso aqui é muito fácil. É fazer investimentos programada e regularmente. Preço médio. Isso aqui é mágico. Se eu faço um investimento no mínimo uma vez por ano, numa linha do tempo, eu comprei o dólar a preço médio. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu que fez a previdência dele em 2010. Ano passado ele foi renovar a previdência dele lá e estava 577. Por coincidência foi o dólar mais alto de 2020. E ele, Dudu, o que eu faço agora? E eu, cara, quer esperar uns dias? Espera, mas tu já está comprando a preço médio. E ele, mas o que é esse preço médio? Eu disse, tu nunca fez? Ele, não, nunca fiz. Daí, resumindo, ele esperava na época do ano, onde estava mais baixo o dólar e comprava, né? E ele conseguiu comprar o dólar a 3,05 nesses 10 anos, a média. E fazendo negócios hoje a 5,30. Vamos supor que ele tinha 100 mil dólares lá, ele pagou 300 mil reais por esses 100 mil dólares, que hoje, só por uma questão cambial, já valeria 530 mil dólares, sem contar a rentabilidade da aplicação. Então, esse é o preço médio, né? E isso aqui tira aquela angústia de achar o market time lá, né? Achar o momento certo de entrar no mercado. Preço médio, perfil comprador. Daí, abri para perguntas aqui, né? Daí, eu já tinha me preparado porque eu sabia que vinha perguntas sobre recessão e se era momento de investir, né? Daí, esse gráfico aqui vocês já viram inúmeras vezes, se participam das reuniões ali do Rafa, porque ele coloca, acho, quase toda reunião, a cada 5 reuniões, em 3 tem. Esse é o gráfico do desempenho das ações lá desde 1926, né? E, inclusive, né, a primeira pergunta foi sobre essa. Dá para investir com essa recessão no horizonte?
Daí eu mostrei o gráfico, expliquei ele, que é o desempenho das ações desde 1926 até hoje, e o porquê 26, para pegar a quebra da Bolsa de Nova York em 29, para pegar Pearl Harbor, pegar assassinato do Kennedy, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, tudo que a gente imaginar de crises que tiveram, e ver que as empresas de grande porte aí tiveram um desempenho nas ações de 10% anualizado. Aqui é um zoom esse gráfico, né? Pega a partir de 36. Daí, falando que tem quase 3 episódios de pandemia, de guerras e catástrofes financeiras por década. Então, a gente já passou por tudo. Por mais que nossos governantes e o mundo nos surpreenda aí, sempre é alguma coisa que a gente já passou pelo caminho. Então, mas o importante é ver que o histórico máximo das ações ele é sempre renovado. Embora tenha uma catástrofe aqui em 70, na década de 70, aquela máxima das ações está sempre renovada. Ela não é um gráfico que está para baixo, ele está sempre apontado para cima. Eu peguei um exemplo de recessão, né? Bom, vamos supor que a gente pegue aquele gráfico lá de 2008, da crise de 2008, e falei vamos supor que eu comecei a investir lá em 2007, surfando a melhor onda, depois que as empresas estavam se entregando uma rentabilidade absurda, depois da crise da .com lá em 2002. Daí o Duda veio aqui, investiu $100 mil, já estava lá com quase $120 mil. Veio a crise de 2008 e derrubou as ações. Daí os $100 mil viraram $57 mil. O Duda não tinha domínio para aconselhar ele, ou ele investiu mais do que podia, e ele sacou o dinheiro. O Duda ficou com $57 mil. Daí tem outro perfil de Duda, né, que é o Duda que vai esperar a poeira baixar para voltar a investir. Daí ele investiu $100 mil, caiu as ações, ou ele retirou, ou ele botou num fundo de renda fixa, e depois de um ano ele voltou a investir em renda variável. O Duda hoje teria $195 mil. E tem o Duda que não mexeu no dinheiro e só não investiu mais porque não tinha. E esse Duda hoje teria $300 mil. Eu digo que realmente o melhor momento de comprar é quando os ativos estão com preço de promoção. Vamos supor, eu gosto muito de café. Eu compro café ali, o quilo do café que eu compro ali é R$100. Se aquele café que eu vou no mercado ele está a R$70, eu vou comprar mais. Tá todo mundo comprando, ele vai ficar R$120. Pô, eu vou ficar triste com isso, cara. Eu vou estar pagando mais caro, mais do que ele vale, né? Então, eu prefiro comprar quando o preço está mais baixo e quando o preço está mais alto. E é isso que a gente faz. E é incrível que a gente acaba... Quem ganha dinheiro em ações sempre está comprando ao som dos canhões, né? Tem um ditado aquele, compre ao som dos canhões. Que, na verdade, o ditado é compre quando há sangue nas ruas. Né? Mas a gente acabou amenizando o ditado. Daí aqui eu fiz um exemplo de como falar de produto sem falar de produto. Né? Eu disse, aqui eu falei de juro sobre juro, o poder do juro sobre juro. Uma pessoa que investia $1.000 por mês, numa aplicação de 9%, descontando as taxas, quanto ele teria em 5 anos? 69 mil, em 10 anos, 107 mil, em 20 anos, 253 mil. E em 40 anos, 1,5 milhão, quase. Então, esse é o poder do juro sobre juro, né? De poder se valer, e a mágica do juro sobre juro acontece a partir do 10º ano. E eu fiz outro exemplo também de uma aplicação de $10 mil. E aqui já foi meio norteando as pessoas, porque, cara, a gente faz uma apresentação e que se expõe muito na internet, daí fica a gente querendo investir $50, $30. Se tu dá um valor aqui, tu já acaba filtrando, né? Duda, mas tu fez aí uma de $10 mil, uma aplicação só de $10 mil. Eu gosto muito de fazer um exemplo de $10 mil como se fosse fazer uma investment, que quando tu vai para a conversa para a pessoa, é muito provável que esse investment de $10 mil vire mais savings de $10 mil por ano, por 5 anos, por 10 anos. Porque a pessoa que tem a capacidade de fazer um aporte de 10 mil, tu conversando bem e traçando uma estratégia para ela, pode virar um mais savings, né?
Era isso, pessoal. É mais ou menos isso que eu uso. Faço algumas modificações. Está longe do ideal ainda, do que eu quero, sabe? Mas já dá para conversar para pequenos grupos aí, até grandes grupos. Em outubro é capaz que eu faça uma apresentação para 150 pessoas pela Hyper. Daí essa eu vou ter que mudar bastante da apresentação. Dúvidas? Muito bom. Muito bom, Eduardo. Parabéns. Muito legal. Obrigado. Vamos abrir para o pessoal perguntar, né? Tirar dúvidas ali. Eu já tenho uma, mas abrir para a galera perguntar sobre a apresentação, sobre o que quiser. Duda, eu não tenho dúvida, mas queria só dar os parabéns. Achei bem boa, clara, objetiva, fácil do cliente entender, principalmente o cara que está começando aí, assim, que não tem muita noção. Então, achei incrível mesmo, cara. Muito bom. E o link com o negócio ali da domínio no final, sabe? Achei fantástico. Uhum. Parabéns, cara. É falar de produto sem falar de produto, né? É isso aí. Muito bem bom. feito. Parabéns. Gostei muito. Parabéns, Eduardo. Muito bom. Obrigada por compartilhar. E quando é ao vivo, né? Daí, imagina um grupo de 20, 30 pessoas. Eu termino isso aqui, todo mundo fez as perguntas, eu falo, vocês lembram que eu falei do dólar da sorte, que era do meu pai, ali, sim. Eu trouxe um dólar para você, um presente para vocês, que é para dar sorte para vocês. Daí tem o dólar da sorte no envelopinho. Daí dá um buzz bem legal. Guardem esse, porque pode ser que os que vocês têm na carteira daqui a pouco já não vale mais, só fique valendo o dólar. E Duda, quais são as principais, se pudesse elencar aí, as principais dúvidas do pessoal? Mudou um pouco agora, cara. Hoje, isso é de hoje. Geralmente era se o dólar estava barato ou caro. Geralmente isso. Daí eu falo que é sobre... Que, na verdade, claro que é muito gostoso tu comprar alguma coisa aqui e amanhã ele está valendo um pouco mais, né? É muito gostoso isso, mas isso é uma percepção que no longo prazo não faz muito sentido. É mais para conforto nosso, para uma questão de a gente ter a impressão de que está fazendo um baita negócio já naquele momento. Mas o que interessa para nós é o momento da retirada do dinheiro. E eu sei que daqui 5 anos, 10 anos, o dólar vai estar mais alto, né? Por exemplo, o dólar foi 1 por 1. Será que quanto é que ele sobe? Chegou 1,5, foi a 2. Será que sobe mais? Foi a 3. Impossível subir mais, foi a 4, 5. Chegou a 6, se corrigiu um pouco agora. Mas quanto é que ele vai estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, na nossa aposentadoria? E a ideia não é prever o futuro, é se precaver do futuro, porque sabe que o comportamento é esse, é para cima. Né? Agora a gente já está, acho que com essas últimas subidas do dólar, e a gente sabe, já conseguiu internalizar isso, que o comportamento é esse, o dólar está para cima. Né? Então, não interessa muito quando a gente compra, mas sim tentar fazer preço médio e o melhor momento é agora, né? Quando tem... E quais outras eventuais dúvidas agora do pessoal mais cansado? Oi? Recessão, né? E aí? Recessão tá chegando ali. Daí, cara, bom o apoio visual esse que eu mostrei, cara. Mostrar o gráfico de 26 e mostrar o gráfico de 2008 e explicar 2008. E tem um vídeo agora, que eu acho que esse é muito legal para mandar para e-mail, daquele vídeo ali que tu mostrou semana passada, Antônio. Não me lembro quem é que tá falando lá, acho que é o Christian. Que ele tá falando que se tu tivesse investido quantos dólares lá na Segunda Guerra, quanto teria hoje? Não, na Guerra do Vietnã, eu acho, ou Segunda Guerra. Guerra do Vietnã, acho. Não, Segunda Guerra. Ele mostra lá que hoje teria 1 milhão, né? E diz, quem é que vai investir durante uma guerra mundial? Uma guerra. Eu acho que vai terminar um pouco. E foi um momento legal, né? E é justamente isso. O mercado vive muito de impressão, né? A gente tem que estar confortável. E geralmente, quando a gente está confortável para investir, ele está perto de uma queda, na verdade. Quando a gente está desconfortável, claro que a gente não sabe o fundo do poço ali, né? A gente não sabe quando é que vai voltar a subir ali. E nem o cume do exato. Mas o que a gente sabe? Que a máxima vai ser renovada. Se a gente está 30% abaixo da máxima, em algum momento a gente sabe que a gente vai ganhar 30% em cima daquilo ali. Uhum. Então, fala sobre... E normalmente em períodos menores do que 2, 3 anos.
Tá. Deixa eu ver outra pergunta. Como é que eu começo? Isso. Começar com a Avni, começar com isso. Eu disse, isso para brincar eu acho bem interessante. Mas eu falo que não tem nada a ver com o que eu faço. E por quê? A gente se sente meio, tu empresário aí, eu também, a gente se sente meio culpado por não saber, não ser especialista em investimento. Porque a gente abre o Instagram, um monte de influencer dizendo para tu investir, tu tem que investir, a gente se sente culpado. A gente nunca vai ser. A gente não fica rico investindo, a gente fica rico com o nosso trabalho e a gente consegue dar uma segurança ou surfar uma rentabilidade em cima daquilo que a gente ganha com o nosso trabalho, né? Então, não se sinta culpado em não saber investir, né? Na verdade, eu traço o 4 perfil humano, o analítico, o comunicador, planejador e executor. Vai conseguir ganhar dinheiro investindo sozinho só quem tem o perfil executor. Os outros 3 perfis aqui não são de botar a mão na massa. Ele está naquela estatística lá de quem faz um curso online, não sei se vocês sabem dessa. Apenas 3% das pessoas terminam um curso online que ela compra. 3%. Olha como a compra é emotiva, né? Quando a gente compra, a gente diz, nossa, eu preciso disso, só que a gente não termina o curso. 3%, então, bizarro. Então, eu sou muito de executor. Então, imagina que eu vou pegar 2 horas do meu tempo para ser. Eu dou um exemplo da Domínio lá, que tem 50 malucos que estudaram. Se eu estudar por 5 anos, eu não vou chegar aos pés dele hoje. E eles têm uma tecnologia que eu nunca vou ter, escolhendo para mim. Então, eu não quero ter não precisa ter essa angústia de saber investir, né? Eu sou de pegar muito mais de pegar um consultor, pegar uma empresa que eu confie e invista por mim, né? Mas voltando sobre a Avni, é legal para começar a investir ali, tem que ter alguns cuidados, tem que ter o perfil executor, tá? Mas nunca investir mais de $60 mil lá por uma questão de sucessão. Uhum. E em relação à recessão, que eu acho que é algo que deve começar cada vez mais as pessoas perguntarem, eu acho que é relevante a gente comentar que as empresas o mercado não gosta de incerteza, né? Então, uma incerteza se vai ter ou não vai ter recessão é ruim. Se vai ter crescimento ou não vai ter crescimento, se vai ter guerra ou não vai ter guerra, é isso que o mercado não gosta. As empresas não sabem se posicionar perante isso. Recessão nos Estados Unidos, as empresas já assimilaram. Elas já entenderam que é isso. A gente só não sabe o período, se é por 6 meses, 1 ano, 2, 3, né? Enfim, se é como 2008, demorou 2 anos e meio, 3 para voltar. Então, isso que é bacana, as empresas já estão demitindo, já demitiram aí 20, 10, 15% da folha salarial, se preparando para isso e remodulando, né? Então, o mercado, de certa forma, ele já assimilou isso, ele já precificou isso. Então, se tem alguém que precifica antes da dúvida do leigo, né, é o próprio mercado, são os especialistas, quem está investindo muito isso. Por isso que grande parte dos fundos, né, como manager ali da Dominion, tem mais de 50% em cash de liquidez. O manager hoje, se vocês forem olhar a plataforma, está com 57% em cash, que é para no momento que o mercado começar a retomar, comprar, né? Então, isso é muito positivo. E outra observação que, em meio a uma recessão, como a gente está para iniciar agora, o dólar nunca esteve nos últimos 20 anos tão valorizado, né? Então, a moeda que pararia de ser o lastro da economia mundial, que deixaria de ser a grande moeda, acaba se valorizando a ponto de chegar 1 por 1 com o euro, coisa que fazia, né? Aconteceu há 20 anos atrás. Muito tempo, né? Então isso mostra, né, a força pujante dos Estados Unidos, da economia e a seriedade que isso essa é outra pergunta, Antônio. Essa é outra pergunta. E o dólar não vai perder o reinado? Essa é outra pergunta que fazem. Daí eu falo de uma conversa que eu tive com o Fernando Urich, né? Ele esteve aqui em Santa Maria e eu me escalei na janta dele lá, fui lá e tirei uma mentoria gratuita com ele lá. Fiquei 1h30 conversando com ele. E eu perguntei sobre isso. Eu não lembro os números, cara, vou ter que ir atrás disso, mas vou dar uma... E ele, cara, é meio insano o que acontece no mercado com dólar.
Ele disse que na crise de 2008, por exemplo, antes da crise, tinha, não sei, 3 trilhões de dólares em contratos em dólar. Daí, depois da crise que foi causada nos Estados Unidos, foi para 9 trilhões, mais que quase triplicou lá os contratos em dólar. Daí a mesma coisa no Covid agora, chegou a 20 e tantos. Assim. Então, toda a crise, o comportamento humano ainda é de buscar dólar, pela sua liquidez e pelo que ele representa hoje. Se pode cair num horizonte lá, pode. Daí eu também cito o que o Arão falou, né? Mas daí é mera especulação. Exato, né? Mas eu sei que está posicionado em dólar melhor que está posicionado em real, de qualquer forma. Esse é o fato. Eu não consigo montar um cenário onde seja melhor estar posicionado em reais, né? Porque se ela vai deixar de ser, provavelmente. Né? Eu entro num assunto que o Arão falou. O Arão falou que a Grécia já foi a grande potência da história, o Império Romano, a Inglaterra, e o que é? Todas ainda continuam com uma moeda muito valorizada. Não quer dizer que eles perderam de ser a força mundial, que a moeda deles deixou de ser valorizada. Então, né, não tem que ter essa... Só não deixou de ser a principal moeda. Exato. Só deixou de ser a principal. Geralmente as dúvidas são essas, cara. Dólar, exceção, se o dólar vai ser a moeda do futuro ainda. Bitcoin. Bitcoin é uma saída. Daí eu falei, eu tive o prazer de dar uma palestra antes do Rudá Pellini, que o cara em 2020 ele foi o livro mais vendido na Amazon. Claro que ele fez uma estratégia de vender o livro por R$1,50 no Kindle. Mas é sensacional, cara. Muito bom nesse livro. O Futuro do Dinheiro, do Rudá Pellini. Ele é um apaixonado por criptomoeda. Ele tem uma mineradora, ele tem uma empresa nos Estados Unidos que trabalha com isso. E fizeram uma pergunta para ele. Ele fez a minha palestra e ele fez a palestra dele online para o grupo de empresários. E um cara perguntou quanto por cento de criptomoeda tu aconselha a ter na carteira. E ele, uma pessoa normal, no máximo 5%. Um cara especialista que cuida disso, não diz para ter mais de 5%. Quem somos nós para ter mais do que isso na nossa carteira? Daí ele disse que falou que ele tem 10%, né? Mas que ele sabe trabalhar com isso. Daí eu perguntei, aproveitei o ensejo e disse, em dólar. Né? Dele, no dólar no mínimo 30%. Então ele fez mais propaganda para mim do que eu na minha própria palestra lá naquele dia. Lá. Então, é legal, né? Eu sempre uso o Rudá Pellini, que é uma grande referência mundial em criptomoeda, que mandou não ter mais de 5%. Aconselhou não ter mais de 5% de criptomoeda. Só vem pedindo muito do metaverso. Não sei se para vocês chegaram a pedir. Até o fim do ano, mais. Agora ficou barato. Então, por isso mesmo. Maravilha. O Bruno abriu antes ali a lâmina do Manager para mostrar. Não sei se apareceu para vocês. Não. Não? Compartilha ali, Bruno. Mas é excelente. A apresentação do Eduardo é ótima. Parabéns, Aitá. Muito bom, cara. Muito bom. Cara. Quem quiser, eu mando ela. Sempre muito bom escutar. Tá em tela para vocês? Tá em tela agora. O Manager daqui, ó. Essa coluna ali, onde está no Manager ali, 57, é do cash, ó. Tá vendo? O percentual que tem em cash. Tipo, o Global X está com 11, o Global Bonds está com 24 em cash, o Cauteloso está com 20, balanceado 16, 15, todos têm cash. Né? Mas olha... A domínio altera conforme o mercado? Sim, é o momento de agora, está em cash. Ela tem a estratégia, né? E nesse momento, se ela, dependendo da estratégia, ela bota grande percentual em cash, né? Tá muito pequenininho, dá um zoom aí para nós. Perdão, achei que... Aí. O fundo de tendências, tu disse que está 50%? Isso, 57% em cash. Em cash. Aqui, ó, cash. Aqui tem os percentuais. Não, acho que deu uma... Eu aumentei muito. Agora sim. E daí, se a gente for lá no Manage, que é o que o Antônio falou, 57,65% da carteira hoje está em cash. Ou seja, os caras sabem, né? Estão esperando o momento da retomada para alocar. Ou seja, né? Tem liquidez aí, né?
Muito interessante. E é um baita fundo, né? Ele investe em qualquer segmento, ele é livre para investir em qualquer segmento que seja uma tendência de crescimento, né? Então, é um belo papel. Eu tenho... Que top, velho. Não tinha reparado. Isso é legal de mostrar também. Ou seja, os caras sabem o que estão fazendo, né? Que nem tu disse, então, o pessoal tá lá, especialistas, né, cara? Economistas aí. E muitos já viram esses momentos aí. Deixa eu compartilhar o mais. Não, só mostrar um pouquinho. Isso aí, gente. Maravilha. Alguma dúvida a mais aí para fazer para o Aita? Alguém gostaria de posicionar alguma dúvida que tenha tido em reunião? Quem quiser a apresentaçãozinha, eu posso mandar um link lá do Google Drive. Eu quero. Pode até editar, sabe, aí, do jeito que quiser. Sim. E coloca lá. O legal é que, podendo editar ali, a gente vai incrementando ela e tirando, porque vai mudando a necessidade daquela apresentação ali. E é sempre legal, até pode ser a próxima aí, cara, o que não pode faltar numa apresentação, né? Eu tenho pensado nisso, a apresentação perfeita. Sei que não tem isso, mas o mais próximo, assim, de a gente... Eu acho legal uma apresentação de venda ela ter 15 minutos, sabe? E o resto é só perguntas abertas e para ser uma conversa. Não mais que isso. Eu gostei muito ali da parte do crescimento, né? Do modelo de ficar investido para retomar. E eu adicionaria... É que o cara adiciona, né? É complicado botar muita lâmina, mas tu tem o do real que cai, mas poderia ter o do dólar que sobe, né? E o real que desvaloriza, mas o dólar e a bolsa em dólar também, né? Brasileira, né? Que daí tu mostra, poxa, 10 anos está zerado, está negativa, né? Na bolsa brasileira. Tu encerra o assunto ali, né? Tu mostra, estamos falando de uma bolsa que subiu aqui 10% ao ano em dólar e uma que está zerada. A pá de cal do real. Jogou a pessoa no buraco e jogou uma pá de cal em cima. E cuidar para não ser muito agressivo também, para não criticar muito aquilo que o cara faz, né? De uma maneira sucinta, mostrar. Tem que cuidar muito, né, de não ficar esbofeteando o real, sabe? Para a pessoa se sentir desconfortável, né? Para ela falar tudo que ela tem é errado. Não é a ideia. Exato. Mas aí, então, a Bianca pediu e o Duca pediu também, e os que quiserem também peçam diretamente ali para a gente não botar no grupo, assim, se é algo que é bem personalizado, que o Duda fez com carinho aí, peçam para ele diretamente e ele envia, pode ser... Aí tá. Pode ser sim, eu só vou dar uma arrumadinha nela ali e tirar algumas coisas que eu uso pessoal. Tá. E daí eu mando o link para vocês, daí fica no Google Drive que vocês podem adicionar e tirar o que vocês quiserem. Né? Legal, obrigada por compartilhar, Edu. Beleza. Beleza, pessoal. Beleza, Duda. Muito obrigado, parabéns. Estou aqui no canto, não apareço, mas a gente fica bem contente aí pela participação de todo mundo e ótimos negócios. Bruno de chinelo de dedo. Metade da bermuda e chinelo de dedo. É isso aí. É isso aí. Ele passou o final de semana no escritório, aqui tá de pijama ainda. Valeu, gente. Obrigada, gente. Boa semana. Boa Parabéns, Eduardo. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau. Muito bom, Eduardo. Excelente, Eduardo.